Na madrugada de 19 de maio de 1986, o Brasil se tornaria palco de um dos episódios mais misteriosos e impressionantes da história da ufologia mundial. O que começou como relatos isolados de estranhas luzes no céu, rapidamente se transformou em um fenômeno sem precedentes, acompanhado não apenas por testemunhas comuns, mas registrado oficialmente por autoridades militares, pela Força Aérea Brasileira e por radares de controle aéreo. Foi uma noite em que os céus do país pareciam vivos, repletos de objetos que desafiavam a lógica, a ciência e a tecnologia conhecida da época. Essa noite entraria para a história com um nome que até hoje desperta fascínio e curiosidade: a Noite Oficial dos OVNIs. Naquele dia, diversos controladores de voo do SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, começaram a relatar movimentos incomuns nos radares. Pontos luminosos apareciam e desapareciam sem explicação, surgiam em velocidade incrível e em ângulos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. O que intrigava ainda mais era a confirmação visual. Pilotos que estavam no ar conseguiam ver aquelas luzes diretamente, descrevendo manobras que iam muito além das capacidades humanas. O então ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima, confirmou oficialmente que mais de 20 objetos não identificados foram detectados, alguns deles voando a velocidades que chegavam a 15 vezes a velocidade do som. Para se ter uma ideia, nem mesmo hoje a aviação comercial ou militar atingiria essas marcas com tamanha agilidade. Durante aquela madrugada, ao menos 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados para interceptar os objetos. Entre os pilotos estava o tenente Kleber Caldas Marinho, que relatou ter perseguido uma luz que se movia de forma errática e inesperada. Sempre que ele tentava se aproximar, o objeto desaparecia dos radares e surgia em outro ponto, como se estivesse brincando com a perseguição. Mas não foram apenas os militares que presenciaram o fenômeno. Civis de diferentes partes do país também relataram luzes intensas cortando o céu. Moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás testemunharam ao mesmo tempo a estranha movimentação. Era impossível negar que algo realmente acontecia. A dimensão do evento foi tamanha que os relatos chegaram rapidamente à imprensa, e o Brasil inteiro passou a acompanhar de perto as informações que surgiam a cada hora. O que impressionou os especialistas foi a variedade de comportamentos observados. Algumas luzes pairavam imóveis no ar, como se observassem o ambiente. Outras se deslocavam em alta velocidade, mudando de direção de forma instantânea, sem qualquer curva, em movimentos que desafiam até hoje as leis da física. Houve registros de objetos que desapareceram em um ponto do radar e, em questão de segundos, surgiram a centenas de quilômetros de distância. Nem mesmo os caças mais modernos da Força Aérea Brasileira conseguiam acompanhar. O então brigadeiro José Carlos Pereira declarou mais tarde que aqueles objetos não eram meteoros, balões ou qualquer fenômeno natural. Segundo ele, era impossível atribuir as observações a erros de equipamento, já que os registros foram confirmados por radares de diferentes bases e por múltiplos pilotos. Algo real estava lá em cima. E o mais impressionante, eram dezenas de objetos, todos com comportamento inteligente, como se respondessem às tentativas humanas de aproximação. Na época, a comoção foi tão grande que o caso ganhou repercussão internacional. Revistas e jornais estrangeiros noticiaram o episódio, colocando o Brasil no centro das discussões ufológicas mundiais. Era raro em qualquer lugar do mundo que um governo admitisse publicamente a perseguição de OVNIs por aeronaves militares. E aqui isso aconteceu de forma oficial, sem negar ou esconder os fatos. Os documentos produzidos pela Força Aérea Brasileira sobre a noite de 19 de maio só foram liberados em 2009, mais de 20 anos depois. Eles confirmavam em detalhes o que já havia sido relatado: a detecção simultânea em radar, as perseguições frustradas, a movimentação impossível dos objetos.
Em um dos trechos, um piloto descreve a frustração de estar a poucos segundos de interceptar a luz para vê-la desaparecer diante de seus olhos. Era como se aquelas naves estivessem sempre um passo à frente, controlando a situação. Mas afinal, o que eram aqueles objetos? Até hoje não existe uma explicação definitiva. Algumas hipóteses científicas tentaram reduzir o fenômeno a confusões visuais, ilusões causadas pela atmosfera ou reflexos em camadas de ar quente, mas nenhuma dessas explicações é suficiente para justificar os registros de radares e as manobras relatadas pelos pilotos. O próprio ministro da Aeronáutica da época afirmou em entrevista coletiva que não podia afirmar a origem dos objetos, mas que não restava dúvida. Algo real e inexplicável havia acontecido nos céus do Brasil naquela noite. Para a ufologia, esse episódio é uma das maiores evidências de contato com tecnologia não terrestre. A forma como os objetos se comportaram, a velocidade, a inteligência aparente em suas ações e a incapacidade humana de alcançá-los reforçam a ideia de que eram naves muito além de nossa compreensão. Não é à toa que, até hoje, ufólogos do mundo inteiro consideram a Noite Oficial dos OVNIs um dos casos mais sólidos e impactantes já registrados. O Brasil, país conhecido por suas riquezas naturais e sua diversidade cultural, também se tornou um dos maiores palcos de mistérios cósmicos. Sejam relatos isolados, como o famoso caso de Varginha, ou eventos coletivos, como esse de 1986, uma coisa é certa: algo está acontecendo nos nossos céus e não temos todas as respostas. E é exatamente essa ausência de respostas que mantém o fascínio vivo. O que eram aqueles objetos? De onde vieram? Estavam apenas observando ou tinham algum propósito maior? Seriam visitantes de civilizações avançadas, exploradores do espaço tentando entender nosso planeta, ou algo que sequer conseguimos imaginar? Perguntas que permanecem abertas, alimentando tanto a curiosidade científica quanto o mistério que envolve a humanidade há séculos. O caso de 19 de maio é uma lembrança de que o universo é vasto e desconhecido. Uma lembrança de que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda há fenômenos que escapam à nossa compreensão. Talvez, um dia, tenhamos as respostas definitivas. Talvez não. Mas enquanto isso, cabe a nós observar, investigar e manter viva a chama da curiosidade. Porque, como aquela noite provou, não estamos sozinhos em nossa busca pelo desconhecido. O vídeo fica por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se, porque ainda há muito a ser revelado. E lembre-se, não tire os olhos do céu. Até logo.